Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo-compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo grão-duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical.
A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica. E Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobbenheiner. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Cannizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, o acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima.
Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos: os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newland, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica.